Hoje neste vídeo vamos falar de dois dos demônios mais fortes da franquia Devil May Cry. Mundus vs Argosax. Dois reis demônio. Dois seres que governaram um mundo demoníaco com um punho de ferro. Dois nomes que ficaram para sempre na história de Devil May Cry, e não por terem sido os vilões mais presentes, mas por serem os mais antigos, os mais poderosos, e os mais misteriosos. Mundus. O Príncipe das Trevas. O imperador demônio que governou tanto o mundo demoníaco como ameaçou o mundo humano há 2000 anos. O vilão original de toda a franquia. Argosax. O rei demônio que desafiou Mundus, travou uma guerra que dividiu o mundo demoníaco em dois, e sobreviveu para contar a história. Um ser tão poderoso que nem o próprio Sparda conseguiu destruí-lo em apenas selar. Estes dois nunca se enfrentaram diretamente nos jogos. Mas hoje vamos fazer isso acontecer. Vamos analisar tudo, e o poder de cada um no lore, a velocidade, a versatilidade de poderes, o poder destrutivo, a arrogância, e no final, vamos decidir quem venceria se estes dois monstros se confrontassem. E antes de começarmos, e vou dizer já, esta é uma das análises mais debatidas na comunidade de Devil May Cry. Não há uma resposta definitiva no canon. Mas vamos chegar o mais perto possível. Mas primeiro vamos falar sobre o que cada um é capaz de fazer e quem eles são. Quem é Mundus? Mundus é o arquivilão original de Devil May Cry. Aparece no primeiro jogo como responsável por tudo de mal que aconteceu à família de Dante, e matou a mãe dele, Eva, capturou e escravizou o irmão Vergil transformando-o em Nelo Ângelo, e tentou conquistar o mundo humano usando Mallet Island como ponto de entrada. Mas a história de Mundus começa muito antes disso. Há 2000 anos, Mundus era um príncipe demônio que consumiu o fruto da árvore sagrada Qliphoth, a mesma árvore que aparece em DMC5. Esse fruto deu-lhe poderes divinos, e com esse poder matou o rei demônio anterior e tomou o trono para si. Em resumo, Mundus não nasceu no topo. Ele lutou para chegar lá, eliminou o rei anterior, e estabeleceu o seu domínio pela força. Depois de consolidar o poder, expandiu o seu domínio, e não só sobre o mundo demoníaco, mas com os olhos postos no mundo humano. Foi aí que Sparda, o seu próprio general, se voltou contra ele e o derrotou. Poderes de Mundus. Mundus é talvez o ser mais versátil em termos de poderes em toda a série clássica de DMC. Vamos detalhar cada um. Poder cósmico e criação de universos. Este é o feito mais impressionante de Mundus e um que muita gente ignora. Momentos antes da luta final com Dante, Mundus criou casualmente um universo em expansão infinita. Não destruiu um, e criou um. Isto coloca-o num nível de poder que vai muito além do que qualquer luta física consegue transmitir. Manipulação da realidade, e Mundus pode dobrar a realidade à sua vontade. Consegue teletransportar-se e teletransportar outros para localizações completamente diferentes, incluindo para o espaço exterior. Na primeira fase da luta com Dante em DMC1, Mundus literalmente puxa os dois para o cosmos para combater. Não é metáfora. É o espaço. Controlo dimensional, e o poder de Mundus não se manifesta completamente no mundo humano. O seu poder é tão vasto que o mundo humano não consegue contê-lo. É por isso que ele atraiu Dante para Mallet Island, e porque só dentro do domínio demoníaco podia lutar ao seu máximo potencial. Isto diz muito sobre a escala do seu poder. Manipulação de almas, e Mundus capturou a alma de Vergil e reconfigurou-a completamente, criando Nelo Ângelo. Não é simples possessão, é reescrever a identidade de um ser. Vergil, um dos seres mais poderosos da série, ficou completamente subjugado durante anos. Exércitos e controlo demoníaco. Como imperador demônio, Mundus tem controlo absoluto sobre quase todos os demônios do seu domínio. Pode criar demônios, melhorá-los, e enviá-los como generais, em Griffon, Shadow, Nigatmari, e Nelo Ângelo são exemplos das suas criações mais poderosas. Projeção de energia e lasers cósmicos, esferas de energia, meteoros, dragões de magma, e o arsenal de Mundus em combate direto é vasto e poderoso. Conseguiu causar dano significativo a Dante mesmo com a espada de Sparda. Imortalidade e durabilidade, e Mundus sobreviveu à derrota por Sparda há 2000 anos. Não foi destruído, e foi selado. E ao fim de 2000 anos regressou ao poder. Mesmo depois de Dante o derrotar em DMC1, Mundus não morre, é expulso do mundo humano mas continua a existir no mundo demoníaco. Arrogância de Mundus. E aqui chegamos a um dos fatores mais importantes desta análise, a arrogância de Mundus. Mundus é, sem qualquer dúvida, o ser mais arrogante de toda a série de DMC. E esta arrogância custou-lhe caro em DMC1. Em vez de eliminar Dante diretamente quando teve a oportunidade, e teve várias, e Mundus escolheu enviar generais primeiro. Griffon, Shadow, Nigatmari, Nelo Ângelo. Cada um mais poderoso que o anterior. Como se estivesse a testar Dante, ou simplesmente não o levasse suficientemente a sério para se dar ao trabalho de agir pessoalmente.
Quando finalmente age, usa Triste como barganha emocional. Não porque precise, e mais porque quer humilhar Dante. Quer que Dante sofra antes de morrer. Esta necessidade de dominar psicologicamente os adversários é a sua maior fraqueza. Mundus acredita genuinamente que é invencível. E durante 2000 anos tinha razões para acreditar nisso. Mas essa convicção fez com que subestimasse constantemente os seus adversários, primeiro Sparda, depois Dante. Agora vamos falar sobre Argosax. Quem é Argosax? Se Mundus é o vilão que toda a gente conhece, Argosax é o vilão que a maioria das pessoas não explorou o suficiente. O DMC2 é o jogo mais ignorado da série, e injustamente, porque Argosax é um dos seres mais fascinantes do universo de Devil May Cry. Argosax apareceu há mais de 2000 anos, e na mesma época que Mundus consolidava o seu poder. Os dois entraram em guerra. Uma guerra tão devastadora que dividiu literalmente o mundo demoníaco em dois reinos separados. Um governado por Mundus. O outro governado por Argosax. Pensa bem no que isso significa. Mundus, o ser que 2000 anos depois precisou da forma lendária de Sparda para ser derrotado por Dante, nesse Mundus não conseguiu destruir Argosax. Não conseguiu vencer de forma decisiva. A guerra terminou num empate de poder tão equilibrado que o resultado foi uma divisão do território. Depois de Sparda selar Mundus, Argosax tomou o controle da outra metade do mundo demoníaco e tornou-se o seu único soberano. Governou durante séculos, até Sparda, já um sombra do que fora antes, conseguir selá-lo com a ajuda do clã Vie de Marli e dos 5 Arcanas. Séculos depois, o empresário Arius tenta libertar Argosax usando esses mesmos Arcanas, e mais Dante interfere e o ritual fica incompleto. Arius acaba possuído por uma fração do poder de Argosax. E Dante entra no mundo demoníaco para enfrentar o verdadeiro Argosax. Poderes de Argosax. Argosax é um ser que é classificado como tendo velocidade de movimento instantânea que transcende o tempo e a distância. Mas há muito mais do que isso. Absorção e mimicry de poder em a forma Argosax de Chaos é uma das manifestações de poder mais únicas de toda a série. Argosax absorveu os corpos e os poderes de múltiplos bosses dos jogos anteriores, e Phantom, Griffon, Nelo Ângelo, Shadow e outros. Não é simplesmente uma criatura grande. É uma criatura que incorpora o arsenal completo de tudo que os caçadores de demônios já enfrentaram. Em termos de versatilidade, esta capacidade é aterrorizante. Fusão de dimensões, este é o feito mais impressionante de Argosax no lore. A sua mera presença no mundo humano é suficiente para começar a fundir o mundo humano com o mundo demoníaco. Sem esforço deliberado. Apenas por existir no mundo errado. Isto implica um nível de poder passivo que poucos seres na série conseguem igualar. Manipulação da realidade, a presença de Argosax distorce o espaço e a realidade. Durante os eventos de DMC2, a ilha de Vie de Marli tornou-se um labirinto inescapável por influência do seu poder. Portas ficaram seladas por maldições. O ambiente transformou-se. Imortalidade verdadeira. Arius descreve Argosax como imortal, e os factos do lore confirmam isto. Sparda não conseguiu matar Argosax. Conseguiu apenas selá-lo. E mesmo depois de Dante o derrotar em DMC2, não fica claro se Argosax foi destruído ou apenas temporariamente contido. Velocidade transcendente. A Wiki de VS Battles, baseada nos materiais oficiais, descreve a velocidade de Argosax na forma de Spire Embodied como movimento instantâneo que transcende tempo e distância. Isto é comparável ou superior à velocidade de Mundus na mesma fonte. Forma verdadeira, de Spire Embodied, a forma final de Argosax é uma entidade andrógena construída de fogo puro. Esta forma é descrita no lore como sendo de poder igual a Mundus. Não similar. Não próximo. Igual. A Capcom confirmou isso explicitamente nos materiais oficiais. Resistência à destruição, e mesmo que não fosse mortal, Argosax demonstrou uma capacidade de sobrevivência extraordinária. Foi derrotado numa guerra por Mundus, mas não foi destruído. Foi selado por Sparda com a ajuda de um clã inteiro e 5 relíquias sagradas, mas não foi destruído. Para matar Argosax definitivamente parece ser necessário algo que nenhum adversário conseguiu ainda fazer. Arrogância de Argosax. Aqui está uma diferença interessante entre os dois. Argosax não demonstra a mesma arrogância performativa de Mundus. Não há discursos longos, não há necessidade de humilhar o adversário, não há generais enviados como testes. Argosax age diretamente. Quando Dante entra no mundo demoníaco, Argosax enfrenta-o imediatamente, primeiro na forma Chaos, depois na forma de Spire Embodied. Mas há uma arrogância diferente em Argosax, e uma arrogância de existência. A confiança de um ser que foi selado, que esperou séculos, e que mesmo assim continua a ser uma força imparável. É a arrogância de quem nunca precisou de provar nada porque o seu poder fala por si.
Se há uma fraqueza de Argosax neste aspecto, é precisamente a falta de experiência em combate direto contra adversários de topo, que passou o século selado, enquanto Mundus esteve ativo mais recentemente. Comparação de poder dos dois. Poder destrutivo, e Mundus criou um universo em expansão infinita momentos antes da luta com Dante. Após a sua derrota, o mundo demoníaco ameaçou colapsar, e o que sugere que a sua existência estava diretamente ligada à estabilidade da dimensão demoníaca. Argosax, na sua mera presença funde dimensões passivamente, sem esforço intencional, começou a fundir o mundo humano com o mundo demoníaco. Esta é uma ação de escala planetária e dimensional a talvez universal dependendo da interpretação que acontece automaticamente. Vencedor desta categoria e empate técnico com ligeira vantagem para Mundus. A criação de um universo é um feito único, e mais a fusão dimensional passiva de Argosax é igualmente impressionante. Os dois estão num nível de poder destrutivo que transcende qualquer luta física. Velocidade, e Mundus é extremamente rápido, e conseguiu atacar Dante antes que este pudesse reagir durante a luta em DMC1. A sua energia move-se a velocidades massivamente superiores à luz. Argosax, na forma de Spire Embodied, os materiais oficiais descrevem a sua velocidade como um movimento instantâneo que transcende tempo e distância. Não é apenas velocidade, é a ausência de tempo de deslocação. Vencedor desta categoria, Argosax. Movimento que transcende tempo e distância é por definição superior a qualquer velocidade mensurável. Mundus é incrivelmente rápido, e mais Argosax está literalmente noutro patamar nesta categoria. Ax, versatilidade de poderes. Mundus tem criação de universos, manipulação da realidade, controlo dimensional, manipulação de almas, criação de demônios, controlo de exércitos demoníacos, projeção de energia cósmica, teleportação. Um arsenal vasto e diversificado acumulado ao longo de 2000 anos de governação. Argosax, absorção e mimicry de poderes, fusão dimensional passiva, manipulação da realidade e do espaço, imortalidade, velocidade transcendente, maldições, e a capacidade de incorporar os poderes de qualquer demônio abaixo do seu nível. Vencedor desta categoria, Mundus, por margem pequena. A capacidade de manipulação de almas e criação de universos de Mundus são poderes que Argosax não demonstrou possuir. No entanto, a absorção de poderes de Argosax é uma vantagem única. Teoricamente, Argosax poderia absorver os próprios poderes de Mundus se os conseguisse contactar. Durabilidade e resistência. Mundus sobreviveu à derrota por Sparda há 2000 anos. Sobreviveu à derrota por Dante em DMC1. Não pode ser destruído facilmente, apenas selado ou expulso. Argosax sobreviveu à guerra com Mundus sem ser destruído. Sobreviveu à derrota por Sparda, que precisou de ajuda de um clã inteiro e 5 artefatos sagrados para o selar. Sobreviveu à derrota por Dante em DMC2, e mesmo assim não fica claro se foi destruído ou apenas contido. Vencedor desta categoria, Argosax. O facto de Sparda ter precisado de ajuda externa para selar Argosax, quando derrotou Mundus sozinho, sugere que Argosax é mais difícil de neutralizar definitivamente. A imortalidade de Argosax parece mais resistente à destruição permanente. O fator Sparda. Quem deu mais trabalho? Este é um dos argumentos centrais desta análise. Sparda é o padrão de referência e derrotou os dois. A questão é, qual foi mais difícil? Mundus versus Sparda, e Sparda derrotou Mundus sozinho. Num para um. Selou numa prisão em Mallet Island e selou também os seus exércitos. Foi um feito monumental, e mais Sparda conseguiu fazê-lo sem assistência. Argosax versus Sparda, na história é diferente. Os registros dizem que Sparda apareceu vindo de fora para ajudar a exorcizar o mais maligno deus de todos os tempos. E a palavra importante aqui é ajudar. Sparda não derrotou Argosax sozinho. Precisou do clã Vie de Marli e dos 5 arcanas para o selar. E isto aconteceu séculos depois de ter derrotado Mundus, quando Sparda já estava enfraquecido, uma sombra do que fora antes. Interpretação: Argosax deu mais trabalho a Sparda do que Mundus. Mas há um asterisco importante, no Sparda que lutou contra Argosax não era o mesmo Sparda que lutou contra Mundus. Era um Sparda 2000 anos mais velho, que tinha selado seus próprios poderes para proteger o mundo humano. Uma versão diminuída de si próprio. Conclusão desta categoria: o fator Sparda é inconclusivo, mas ligeiramente favorável a Argosax. A necessidade de ajuda externa para selar Argosax, mesmo que Sparda estivesse enfraquecido, sugere que Argosax é mais resistente à neutralização. Resultado final. Quem venceria? Esta é a questão que toda a gente está à espera. E a resposta honesta é extremamente próximo. Os materiais oficiais da Capcom, incluindo o vídeo Devil May Cry Story in 5 Minutes, afirmam explicitamente que Argosax tem poder igual a Mundus, não similar. Não comparável, igual, isto é o canon. Mas o poder igual não significa resultado igual em combate. Há fatores que inclinam a balança.
A favor de Mundus e maior versatilidade de poderes, experiência de governação ativa mais recente, capacidade de criar universos, em um feito único. O facto de ter consumido o fruto da Qliphoth, dá-lhe uma fonte de poder divino que Argosax não demonstrou possuir. A favor de Argosax, velocidade transcendente, imortalidade mais resistente, fusão dimensional passiva, capacidade de absorção de poderes, incluindo potencialmente os poderes do próprio Mundus, e a vantagem psicológica contra um adversário arrogante. E aqui está o ponto decisivo e a arrogância de Mundus. Mundus nunca enfrentou um adversário verdadeiramente igual desde a guerra com Argosax, que terminou sem vencedor claro. 2000 anos de domínio absoluto criaram nele uma convicção de invencibilidade que é simultaneamente o seu maior trunfo e a sua maior fraqueza. Contra Argosax, um ser que reconheceria como igual ou superior, e Mundus provavelmente não subestimaria. Mas o padrão comportamental está enraizado. E Argosax, mais direto e menos dependente de estratégia emocional, aproveitaria qualquer hesitação. A velocidade transcendente de Argosax na forma de Spire Embodied é o fator decisivo. Num combate entre dois seres de poder igual, quem tem vantagem de velocidade absoluta e movimento que transcende tempo e distância tem a última palavra. O vencedor, por margem muito pequena, é Argosax na forma de Spire Embodied. Não seria uma vitória fácil. Seria uma guerra. Possivelmente uma guerra que voltaria a dividir o mundo demoníaco em dois, tal como aconteceu da última vez que estes dois colossos se cruzaram. Conclusão. Mundus é o imperador. O arquiteto. O ser que construiu impérios, criou universos, e governou por 2000 anos. A sua influência sobre o universo de Devil May Cry é inigualável, e é o vilão original, a razão de tudo ter começado. Argosax é a força primordial. Mais antiga que a influência de Mundus sobre o mundo humano. Um ser que nunca foi destruído e apenas contido. Uma ameaça que regressaria se algum dia os selos falhassem completamente. Em poder bruto e velocidade, Argosax tem a vantagem. Em versatilidade e influência, Mundus é o rei. Mas agora quero saber o que vocês pensam. Concordam com este resultado? Acham que Mundus, com todos os seus poderes cósmicos, conseguiria vencer? Ou acham que a velocidade e a imortalidade de Argosax são simplesmente imbatíveis? Deixem nos comentários, porque este é exatamente o tipo de debate que faz a comunidade de Devil May Cry ser a melhor. E se ainda não viram o vídeo anterior sobre os final bosses mais fortes de toda a série, fica o link no ecrã. Até ao próximo vídeo. Don't you dare say it, Jackpot!